Algumas pesquisas apontam que 85% dos projetos de ciência de dados falham, ou seja, a cada 100 projetos executados, apenas 15 entram em produção e têm os seus resultados sendo utilizados pelo time de negócio. Quando você olha mais a fundo as causas dessas falhas, você acaba percebendo que a principal delas é a falta de sincronia entre o verdadeiro problema enfrentado pelo time de negócio e a solução criada pelo cientista de dados. Ou seja, o cientista de dados cria uma solução que não resolve o problema real do time de dados e, portanto, o time de dados não utiliza essa solução, fazendo com que o projeto falhe. E a principal causa disso é que o cientista de dados ele não faz um planejamento do produto de dados, da solução de dados que ele vai entregar para o time de negócio, e o time de negócio não está sincronizado sobre como vai ser essa solução e como que ele vai utilizar isso. E esse é o tema principal desse vídeo, onde eu vou ensinar para você um método para você planejar a sua solução de dados de modo que esteja 100% sincronizado com o time de negócio e você realmente consiga construir uma solução que vai ter sucesso e não entre nas estatísticas de falha de projetos de ciência de dados que não deram certo. Então, se você gostou do tema, se inscreve no canal, deixa seu like e bora ver esse método que é um método muito legal. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu quero ensinar para você um método muito legal chamado IoT, que é um método de planejamento de solução para a ciência de dados. Mas antes de ensinar para você esse método, eu preciso contextualizar onde esse método é usado dentro da sequência de passos para construir uma solução de dados usando ciência de dados. Então, só recapitulando, todo o projeto de ciência de dados ele nasce de um problema de negócio, onde você observou através de reuniões, conversando com pessoas, analisando métricas, ou alguém te pediu para construir ou trouxe para você um problema de negócio. Depois disso tem a fase do planejamento da solução. Antes de sair fazendo igual um maluco, você precisa dar um passo para o lado e planejar a sua solução. O que vai ser entregue, qual ferramenta você vai usar, onde estão os dados, então como que você vai entregar esse produto, em qual formato, como que as pessoas vão usar esse produto. Tem uma fase de planejamento aqui. Depois de tudo planejado, de tudo combinado com o time de negócio, você realmente faz a parte técnica do projeto, que é a coleta de dados, a limpeza de dados, a análise exploratória dos dados, a modelagem dos dados, o treinamento dos algoritmos, a performance dos algoritmos, o storytelling e a publicação do algoritmo em produção. Então esse método IoT que eu vou ensinar para você aqui faz parte do planejamento da solução. E como que é feito hoje na maior parte dos projetos de ciência de dados? Você está lá, o cientista de dados da empresa, e você de repente decide fazer uma previsão de vendas. Só que essa decisão de fazer um produto de dados que prevê as vendas, ela não nasce da sua cabeça do nada. Ela geralmente nasce de um problema de negócio que muitas vezes você percebe dentro das reuniões. Então imagina que você está numa reunião, por exemplo, de apontamento de resultados do mês e o gerente de produtos fala a seguinte frase: nossa, o número de itens no estoque tem crescido muito. Isso é um fato. E aí você anota esse fato no seu caderninho. Quando você chegar na sua mesa, você começa a raciocinar sobre esse fato. E aí você se pergunta, por que o número de itens no estoque tem crescido? E a resposta é, porque nem todos os produtos são vendidos. Mas por que nem todos os produtos são vendidos? Porque nós fabricamos mais do que o necessário. Então, se a gente fabrica mais do que o necessário, alguns produtos não são vendidos. Mas então como que eu determino quais produtos serão vendidos? Bom, fazendo uma previsão de vendas. Então isso aqui é o raciocínio lógico que muitas vagas de ciência de dados pedem. É você ter uma lógica de construção desde um problema aberto até uma sequência de passos lógica para você construir a solução daquilo. Então, ou a pessoa chega para você e pede, Meigron, faz uma previsão de vendas com ciência de dados, ou você observa dentro de conversas ou observando métricas da empresa oportunidades de construir soluções de dados para atender o time de negócio. Na maioria das vezes, as empresas, as pessoas não sabem o que elas perguntam, não sabem os próprios problemas e elas contratam cientistas de dados para encontrar os problemas e criar uma solução. Então isso aqui vai fazer parte do seu dia a dia como cientista de dados. Encontrar os problemas, propor soluções de negócio, construir essas soluções e ajudar a tomar melhores decisões. Bom, decidido então que você vai fazer uma previsão de venda, você demora lá algumas semanas para fazer esse algoritmo e aí você chega para o diretor de produtos com o seguinte gráfico. Fala, olha, eu fiz aqui um gráfico, eu tenho a previsão de vendas diária de um produto X, por exemplo, de uma geladeira.
E aí o diretor de produtos olha para isso e fala, poxa, muito legal. Mas na verdade eu queria apenas um número de vendas para os próximos 30 dias. Então ele não queria, na verdade, o número de vendas diária de um produto para os próximos 30 dias. Ele queria o último número, que é o número de vendas nos próximos 30 dias. Então quantos itens serão vendidos dessa geladeira nos próximos 30 dias. Então o gráfico poderia ser muito mais simples. Ou seja, você poderia separar as colunas por cores ou por tipo de produtos e falar qual é o número de vendas nos próximos 30 dias. Ele não queria uma granularidade de tempo, mas uma granularidade de produto. E aqui você acaba de construir um produto de dados que não é utilizado pelo time de negócio porque não estava alinhado com a expectativa do time de negócio. E, geralmente esses produtos demoram muito para você reformular ou você também acaba perdendo muito tempo em refatorar o seu código para adequar o produto de dados ao que o time de negócio precisa. Então, antes de fazer qualquer tipo de coleta de dados e cair numa situação dessa, onde você constrói um produto de dados que não está alinhado com o time de negócio, você precisa planejar a sua solução. Você precisa planejar suas etapas, você precisa antever algumas coisas antes de você construir alguma coisa que não vai ser utilizada pelo time de negócio. E como que você faz esse planejamento da solução? Utilizando o método IoT. O método IoT é um método que eu desenvolvi, eu dei esse nome, então você não vai encontrar na internet ou em qualquer tipo de livro. É um método que eu ensinei o pessoal da comunidade DS a usar, com o intuito realmente de pegar um problema aberto e transcrever esse problema aberto numa sequência lógica de passos que seja factível de você construir o seu produto de dados. Eu dei o nome de IoT pelo seguinte motivo. Primeiro, quando você vai resolver o problema, você recebe esse problema, certo? Então, a primeira parte do método é a parte de input, onde você recebe o problema de negócio. Geralmente é um problema de negócio, geralmente são questões que precisam ser respondidas. Então, as pessoas falam, Megan, eu preciso responder essas perguntas para tomar a melhor decisão. E você tem as fontes de dados, que são os dados disponíveis para você utilizar e também você pode coletar novos dados. Mas aqui são todas as entradas, todos os problemas, as informações, as dores, os dados, as questões que precisam ser respondidas, o que as pessoas têm dificuldade em tomar decisão, tudo isso é o seu input daquele problema que você vai resolver. Depois disso vem a parte do O, que é a parte do output, que é a parte de produto de dados. Aqui é onde você planeja o que você vai entregar. Então, baseado nas minhas entradas, no que eu preciso resolver, o que eu vou entregar como solução? Eu posso entregar uma análise de dados. Eu posso entregar um algoritmo de machine learning treinado. Eu posso entregar um dashboard com várias visualizações, onde essa visualização vai dizer uma coisa, essa aqui vai dizer outra, nessa aqui ele vai tomar certa decisão, nessa aqui ele vai tomar outra. Então você pensa exatamente como que vai ser o formato da entrega. E observe que aqui eu não estou falando de ferramenta nenhuma, porque a análise de dados pode ser em qualquer ferramenta que a empresa tiver disponível. É só você adaptar de acordo com o que a ferramenta funciona. O mais importante é esse pensamento lógico sobre o que você vai construir. Porque se você não definir como vai ser essa entrega e alinhar com o time de negócio, você vai construir uma coisa e o time de negócio não vai usar porque ela esperava de outra forma. E você vai demorar muito tempo para fazer essa correção, ao invés de estar fazendo um novo projeto, você está refatorando o código e você acaba tendo lentidão na entrega dos seus resultados. E a última parte do método IoT é a parte do T, que é a parte das tarefas, a parte das tasks, que é aqui onde você faz um plano de execução e define as ferramentas que você vai utilizar. As pessoas que fizeram o meu curso de Python gratuito, o curso de Python do zero ao DS, perceberam muito bem como fazer esse plano de execução e como definir essas ferramentas no processo de planejamento da resolução da questão de negócio. Bom, então esse é o método IoT. E por que ele é um método legal? Você fala assim, Meigro, mas isso aí é básico, né, cara? Isso aí é normal, qualquer pessoa saberia isso. E é aqui que você se engana, porque a maioria das pessoas, elas pegam o problema de negócio e saem executando igual um maluco, depois no final constrói uma coisa que não é utilizada pelo time de negócio, porque não teve alinhamento sobre o que deveria ser entregue. Aqui o output vem antes da tarefa. Então primeiro você imagina como vai ser a entrega, você planeja o que você vai entregar, você alinha com o time de negócio e depois você define as tasks. Porque agora as tasks vão ser definidas baseado no que você precisa entregar. Então não vai ter tasks a mais, não vai ter tarefas a menos, vão ter somente as tarefas necessárias para você construir o produto de negócio que você combinou. E esse método funciona muito bem para consultoria. Consultoria tem esse grande problema, onde o consultor vai até o cliente, mas ele acaba entendendo de forma diferente que o cliente está, depois ele volta um mês
para entregar um produto que o cliente nem sabe mais qual era o problema, porque falta esse alinhamento entre o que a pessoa vai entregar para o cliente e o que o cliente vai receber e como ele vai utilizar aquilo. Então é um método muito simples, mas muito poderoso, principalmente para construir soluções que estão alinhadas com os problemas de negócio. E qual é a melhor ferramenta para você fazer o método IoT? A melhor ferramenta para você fazer o método IoT é a nossa querida ferramenta de planilha. Ou pode ser o Google Sheets, ou pode ser o Excel, mas a ferramenta de planilha é a ferramenta mais poderosa para você fazer protótipos de soluções, porque aqui você consegue simular coisas muito rápido. Ao invés de você pegar o Python, fazer SQL, criar uma tabela, subir no banco de dados, aqui você consegue manipular muito rápido, você consegue simular muito rápido e você consegue sentar do lado da pessoa de negócio que vai usar o seu produto e definir com ela como que vai ser as coisas, se vai ter filtro, se não vai ter filtro, como que vai ser o gráfico, como que vai ser o algoritmo, onde os dados vão estar, como que o time de negócio vai utilizar. Você consegue planejar tudo isso com a pessoa antes mesmo de construir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo o planejamento da previsão de vendas. Aí você fala, deixa eu construir um gráfico inicial do que eu imagino que esse produto de dados seria. Aí você vem aqui e coloca, sei lá, data, e aqui você coloca forecast, por exemplo, de previsão. E aí você coloca alguns dias aqui, sei lá, vou colocar 1/1 de 2021, e aí eu vou arrastar isso aqui para pegar mais alguns dias, até o dia 22, por exemplo. E aí eu vou chutar alguns valores aqui de previsão, porque no começo não me importa se eu vou ser super acurado, porque isso é a parte de modelagem, isso não é a parte de definição. Aqui eu só estou pensando no produto final que eu vou entregar. Então eu vou colocar aqui os forecasts. Deixa eu só mudar de lugar para não ficar na frente de você, aqui. Então eu vou criar o forecast aqui. Aí como que eu faço? Eu venho aqui, seleciono, e aí eu vou criar um gráfico muito simples aqui. Ó. Vou clicar no gráfico, ele já me dá uma sugestão de gráfico, que é uma sugestão já razoável. E aí o que eu faço nesse momento? Eu chego para o time de negócio e falo assim, olha, eu vou fazer um modelo de forecast de vendas e eu vou entregar exatamente esse gráfico aqui para você, que é um gráfico onde tem a previsão de vendas da geladeira, por exemplo, por dia. Isso aqui resolve o seu problema de negócio? Se eu entregar isso aqui para você aqui alguns dias, isso aqui vai te ajudar a tomar melhores decisões sobre quantas geladeiras a gente precisa comprar para não gerar um alto estoque? Aí a pessoa fala assim, pô, Meigro, legal isso aqui, pô, mas eu queria que tivesse mais produtos. Eu queria que tivesse geladeira, celular, sofá, não tem como você fazer vários gráficos desse? Aí você vem aqui junto com a pessoa e fala, deixa eu fazer aqui. Você vem aqui, copia isso aqui, ó, cola aqui do lado. Aí você fala assim, deixa eu colocar aqui então, por exemplo, geladeira, aí que eu coloco fogão, por exemplo, fogão, e aqui eu coloco celular, sei lá, são os 3 produtos que a empresa vende e que ela gostaria de fazer o forecast. Aí eu venho aqui e coloco alguns valores, porque eu não estou preocupado ainda se o valor está acurado ou não, estou preocupado em modelar como que vai ser o meu produto de dados, como que vai ser a minha saída. Então eu faço aqui aleatoriamente, sei lá, entre 50 e 100, né? Então eu arrasto isso aqui para ele recopiar a fórmula aqui para mim, e aí depois eu faço um range, aqui um range int, range between, na verdade, eu vou fazer entre 80 e 100, por exemplo. Ele completa aqui para mim. Aí eu venho aqui, ó, seleciono todo mundo, clico aqui no meu gráfico, ó, ele vai inserir um gráfico para mim, uma nova proposta, e aí eu fecho aqui e coloco esse gráfico aqui embaixo do outro. Isso junto com a pessoa de negócio. A pessoa de negócio vai estar ali com você. Aí você olha aqui e fala, e se eu entregar um gráfico dessa forma aqui? Aí fala, legal, hein, isso aqui eu gostei mais, porque agora eu consigo ver os produtos, consigo ver a previsão de venda, então isso aqui fica mais legal. Mas, Meigro, eu queria que tivesse uns filtros para eu poder clicar e filtrar. Aí você vem aqui e coloca uns filtros para a pessoa. Aí se você tivesse um filtro desse jeito aqui, onde você conseguisse filtrar o dia, por exemplo, filtrar quais são as previsões e tudo mais, seria melhor? Não, sei que seria melhor e tal, isso que ficou muito legal, mas não sei, Meigro, acho que eu queria alguma coisa mais assim, se eu tivesse só o número de vendas dos últimos, daqui 30 dias, já seria ótimo, eu não quero ver a curva toda por dia, eu quero só o último número, por exemplo. Então você volta aqui na sua tabela e faz uma nova proposta de gráfico para a pessoa. Então você arrasta aqui para o lado, ó, e você fala assim, mas e se eu entregar isso aqui para você então? Eu vou ter aqui o produto, eu vou ter aqui o forecast 30 dias, forecast 30D, e aqui eu vou ter, por exemplo, geladeira, fogão, e aqui eu vou ter o celular.
E aí o forecast, sei lá, geladeira, vamos imaginar que deu 190 peças nos próximos 30 dias, o fogão deu 30 peças e o celular aqui deu 1.050 peças. E aí eu vou entregar para você um gráfico assim, ó. Eu posso entregar uma tabela desse jeito, se você quiser, ou eu posso entregar também um gráfico mais simples, que é um gráfico assim, ó, onde eu vou entregar só as vendas dos produtos nos próximos 30 dias. Então, ao invés de ser um gráfico, uma reta desse jeito, né, uma sequência de curvas no tempo, essa série temporal, eu vou entregar para você uma coisa assim. O que você acha? Nossa, amigo, perfeito, cara, pode me entregar assim que já é suficiente, porque aí eu vou bater o olho e vou ver que nos próximos 30 dias eu vou vender 100 e poucas geladeiras, 1.000 e poucos celulares, eu consigo já adiantar minha produção e fazer as minhas compras. Então você fala, beleza, então eu vou entregar isso aqui para você, tá? Ou ele fala assim, não, amigo, puta, eu gostei mais desse aqui, eu acho que esse vai ser um gráfico legal, então aqui eu consigo ver diariamente, consigo ver sazonalidade, consigo ver várias coisas, eu consigo tirar mais insights do que se você me desse um gráfico desse. Aí você fala, legal, então eu vou construir isso aqui para você, certo? Estamos de acordo? Não, legal, amigo, pô, você construir isso aqui vai me ajudar muito a tomar a melhor decisão. Aí o que você faz? Se você sabe que você precisa entregar esse gráfico aqui para ele, e não importa a ferramenta que ele tem, a ferramenta que tem na empresa, certo? Você pode entregar esse gráfico aqui no Power BI, no Looker, no Metabase, qualquer ferramenta, ou até mesmo no Google Sheets, qualquer ferramenta que a empresa tenha naquele momento. Então você começa a partir do produto que você vai entregar e não da ferramenta que você quer fazer. A ferramenta é a que tiver, é a melhor que tiver disponível naquele momento. Uma vez que você sabe que esse gráfico que você precisa entregar, você sabe que para construir o gráfico você precisa montar essa tabela. E aí, partindo do princípio que essa tabela tem que estar num banco de dados para que a ferramenta de visualização conecte na tabela, você vai montar essa tabela aqui. Como que você monta essa tabela? Aí você cria uma lista de tarefas. Então você escreve assim, por exemplo, definir o banco de dados, criar a tabela com as seguintes colunas. Para criar a tabela, você vai manipular os dados em Python. Para manipular os dados em Python, você precisa coletar os dados via SQL. Só que entre a coleta e a manipulação, você faz a coleta, aí você faz a limpeza de dados, você faz a substituição de dados faltantes, você faz a identificação de outliers, você faz uma análise exploratória de dados para poder tirar alguns insights, e aí você faz o salvamento dos dados. Na verdade, você tem que criar a tabela primeiro, né? Então você vem aqui, cria a tabela, ou quando você cria a tabela, você faz o salvamento dos dados, e aí você faz a criação dos gráficos ou dos dashboards, certo? E aí depois você ordena isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho que fazer primeiro, depois isso, depois isso. E aí quando você tem essa ordem aqui, ó, você pode arrastar, né, para criar as ordens. E aí isso aqui vira sua lista de tarefas para criar a sua solução. E aí a primeira coisa, você vai coletar os dados, vai fazer uma limpeza, substituição de dados faltantes, identificar outliers, análise exploratória de dados, criar a tabela, salvar a tabela, criar os gráficos. E aí você monta isso aqui dentro de uma sequência de tarefas para ser executada e você vai executando isso aqui. No final, na última tarefa, quando ela for executada, você tem que criar um gráfico exatamente como você combinou com o time de negócio. E você não fica um mês ou uma semana fazendo isso aqui sem dar informações para o time de negócio. Você cria momentos dentro da execução, então pode ser semanal, pode ser a cada 3 dias, onde você faz uma reunião de 15 minutos, 30 minutos, e você fala o status da construção da sua solução para a pessoa. Então a pessoa sabe que você está construindo esse projeto aqui, e aí ela vai saber como que ela vai utilizar no final. Então isso aqui fica o que você precisa entregar para a pessoa dentro da ferramenta que a empresa tiver. Se for Power BI, vai ser no Power BI. Se for Looker, vai ser no Looker. Se for Tableau, vai ser no Tableau. Então observe que eu não estou preocupado com a ferramenta. Estou preocupado no que eu vou entregar como solução. A ferramenta vai ser aquela que tiver disponível. A diferença entre as ferramentas é a forma como eu vou criar esse gráfico lá dentro. As ferramentas são muito parecidas. Se você aprender uma ferramenta de visualização, você aprende todas as outras, porque é muito parecido a forma, a construção dos gráficos nessas ferramentas. Então o mais importante é você ter esse raciocínio analítico e não a ferramenta. Ferramenta é muito fácil aprender. Você lê um manual, faz algum curso, você aprende. E o raciocínio analítico? Isso é muito mais difícil.
Você precisa de muito mais treino. Você precisa fazer mais projetos para desenvolver esse raciocínio analítico, certo? Bom, então era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Em resumo, use o método IoT. Pense primeiro no problema de negócio que você quer resolver, as questões de negócio que você precisa responder, quais são as fontes de dados de entrada que você tem. Pense no produto de dados que você vai entregar, seja uma análise, seja um algoritmo de machine learning treinado, seja um dashboard com várias visualizações. Defina qual é o produto. Junto com a pessoa de negócio, defina como vai ser a entrega, como vai ser a usabilidade dessa entrega desse produto de dados. E aí, a partir disso, sabendo o que você precisa fazer, você vai lá e define as tarefas, o plano de execução e as ferramentas. E você pode fazer isso aqui tanto se você estiver empregado numa empresa, quanto se você estiver fazendo seus projetos de portfólio. Faz exatamente esse processo e coloca lá no seu projeto o método que você usou, o plano de execução. E aí você vai mostrar para o recrutador que você não faz projeto de qualquer jeito, que você faz alinhado com o que o negócio espera. Isso vai te dar muito mais credibilidade, porque você vai ser um candidato que mostra que a ciência de dados para você é a arte de resolver problemas com dados e não de ficar construindo ferramentas com machine learning, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Mais informações lá no meu canal, na verdade no @Meigron do Instagram, falo sobre ciência de dados diariamente. Tem mais conteúdo também no site da comunidade DS, tem um curso gratuito de Python que você pode se cadastrar e fazer o curso de Python para começar a sua jornada em ciência de dados. E tem o canal do Telegram, onde eu mando informações também, e é um grupo de estudos do curso de Python gratuito que a gente tem dentro da comunidade DS, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo em assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!